medo de perder ele. Aí eu disse, se eu tiver que fazer reportagem, fazer vídeo, ir na TV, qualquer coisa para ajudar o meu filho, eu vou. Porque ele é tudo que eu tenho na minha vida. O pequeno Caleb Júlio Martins, de 8 anos, enfrenta distrofia muscular de Duchenne, uma doença genética rara e degenerativa que enfraquece os músculos, inclusive os responsáveis por caminhar, respirar e manter o coração funcionando. Porque é uma corrida contra o tempo, né? O dia de amanhã a gente não sabe, então 6 meses, 8 meses é muito, né? A doença não tem cura e exige cuidados contínuos para evitar o avanço, e a principal esperança é o tratamento através do Elevidys, considerado o remédio mais caro do mundo ao custo de 17 milhões de reais. Tudo que eu tô vivendo agora é como se eu estivesse vivendo o luto de novo, né? Porque o Caleb tem a mesma idade do Nicolas quando o Nicolas faleceu. Diná ainda carrega a dor de ter perdido o filho Nicolas, em 2014, vítima de leucemia quando ele tinha 8 anos, idade atual de Caleb. Perdi um filho, ele tinha 8 anos, né? Ele tinha leucemia e ele fez transplante, não deu certo. Até quando o Caleb começou nessa função, né? Foi bem difícil pra mim, porque sempre que eu falo nele, eu fico emocionada, porque tudo que eu fiz por ele, eu quero fazer pelo Caleb também. No começo, eu pensei que o Caleb tava, né, com câncer, com leucemia. E aí, comecei a correr atrás, então é muito difícil pra mim. E quando veio essa notícia, eu sei que é uma coisa que, né, do Nicolas ali, eles falaram, tantos dias e tal, né, pode acontecer. E eu tenho muito medo nessa parte, né, de perder ele. Porque o Caleb é tudo que eu tenho na minha vida, né, eu já não tenho mais mãe também. E é muito difícil. Foi tudo que eu tô vivendo agora, como se eu estivesse vivendo o luto de novo, né? Porque o Caleb tem a mesma idade do Nicolas quando o Nicolas faleceu. E falar no Nicolas pra mim é... eu não sei te explicar, sabe? Eu vivo assim como se fosse ontem que eu perdi ele. Ele era tudo na minha vida. E agora o Caleb, né? E eu não imagino aqui uma vida sem o Caleb. E por isso que eu tô correndo atrás. Foi difícil pra mim se expor. As pessoas que me conhecem sabem. Eu tenho muita dificuldade, sou muito envergonhada. E medo de perder ele. Aí eu disse, se eu tiver que fazer reportagem, fazer vídeo, ir na TV, qualquer coisa pra ajudar o meu filho, eu vou. Porque ele é tudo que eu tenho na minha vida. A minha mãe me ajudava, minha mãe não tá mais aí, né? E desculpa, eu não queria chorar, mas o Nicolas perdeu um filho e agora tá passando por isso, é muito triste, porque a gente não pode fazer nada. É uma coisa que não tá na nossa mão, né, pra nós fazer. E eu tô aqui pedindo, assim, a ajuda das pessoas, quem puder ajudar nós, pra nós conseguir esse dinheiro, pra ele poder fazer a medicação. Então, a história do Caleb vem ali já desde bebezinho, né? Eu sempre notei que ele tinha muita dificuldade, assim, mas fui deixando passar, né, com o tempo. Aí, a partir dos 4 anos que ele começou na escola, a situação dele se agravou. Ele começou a ter mais dificuldade para fazer as coisas, subir e descer a escada, no aprendizado, né? No caminho da escola, as crianças começaram a acostumar com o caminho da escola e ele não, ele caía na rua, né? Ele era diferente, aí todo mundo começou a notar, e eu também, a escola começou a me chamar lá, tava lá, quase toda semana eles me chamavam lá, diziam, mãe, tem que procurar ajuda para ele, tem alguma coisa errada, né? E aí eu comecei a procurar ajuda, daí de primeiro momento me deram um diagnóstico de autismo, né, de suporte 1, e só que a dificuldade dele começou, e ele começou a piorar, ele tinha muita dor nas pernas, levava nos médicos, eles falavam que era a fase de crescimento, que ele não tinha nada, porque os exames davam alterado, mas ele parecia bem, né? Aí, quando deu alteração no fígado, ele ficou uma semana internado no Regina, o fígado chegou a 573 dias alterado, e começaram a investigar o fígado. Eu fiquei 2 anos só investigando o fígado dele, ele vomitava todo dia, as dores pioravam, quase não ia na escola, né? E aí foi que uma médica apareceu numa consulta e falou, olha, Diná, ele já fez todos os exames, eu acho que eu sei o que teu filho tem. Daí eu disse o que pode ser dela, disse Duchenne, só que ele precisa de uns exames que eu acho que não tem no SUS. Tu tem que correr atrás, pedir ajuda e fazer, né? Pra nós ter certeza do diagnóstico. Mas ele entrou na fila de espera do SUS, que ele tá até hoje esperando os atendimentos, não foi chamado ainda. E aí ela um dia me chamou no WhatsApp e me indicou a Casa dos Ratos pra me se inscrever lá, e eu me inscrevi. Eles logo me chamaram, né? E daí, quando a gente chegou lá, já fizemos todos os atendimentos e o exame genético, que daí foi em outubro do ano passado, deu daí que ele tinha distrofia muscular de Duchenne. Ela vai atrofiando os músculos, né? Ele vai perdendo os movimentos das pernas, pode também, eu não sei explicar direito, mas prejudicar o coração, os pulmões, né? Que é as partes mais delicadas, assim. E o andar, né? Que ele vai perdendo as forças e
pode parar de andar, né? Ele precisa de ajuda para quase tudo em casa, né? Para trocar roupa, para tomar banho. Na escola, as profs têm que ajudar ele, às vezes, até para escrever, porque ele cansa muito as mãos, né? Tem bastante dor de cabeça, às vezes. E precisa de ajuda para subir escada, descer, quase tudo, assim, eu tenho que ajudar ele. Aí a gente procurou alguma ajuda de outros médicos, outras opiniões, né? E eles acham, né, tem, assim, quase certeza que o Elevides vai ajudar muito o Caleb, porque ele tá agora, nesse momento, com um suporte bom para fazer o Elevides, ele não tá com problema no coração, nem no pulmão, né? Ele tem as dificuldades, mas ele tem condições de fazer. Se, no caso, o diagnóstico não tivesse atrasado, ele poderia ter feito tranquilamente na idade que tem no Brasil, né? Que é até 7 anos e 11 meses. Mas como atrasou o diagnóstico, ele pode só fazer fora do Brasil, né? E seria o Elevides. É a única terapia gênica que tem hoje no Brasil, no mundo todo. Ela não cura, mas ela atrasa ali tudo que, tipo, o que ele tem de músculo ele não vai perder, né? Essa terapia, ela é 17 milhões de reais. Porque depois disso tem o custo ali de 3 meses que eles vão coletar toda semana dele sangue, né? Fazer os exames. Tem exame que a gente tem que fazer dele aqui que vai sair 1.500, 2.000, né? Então, para tudo isso. E mais o valor da vaquinha ali de 17 milhões de reais é pro Elevides. E para ser aplicado tem que ser em qual país? Nos Estados Unidos. A gente vai tentar, né, com a médica que já fez 2 aplicações do Elevides no Rio de Janeiro. Né, mas isso vai depender tudo do juiz. Mas a princípio teria que ser fora, porque lá não tem idade para fazer. Lá, quanto mais demorar, pior é. Porque se o Caleb parar de andar, a terapia não faz mais efeito. Então eles querem fazer enquanto que ele anda, né? E isso a gente tá também para provar, a gente tem que provar pro juiz que ele anda, né? Fazendo todos os exames, tudo, para ele poder fazer. Porque é uma corrida contra o tempo, né? O dia de amanhã a gente não sabe. Então, 6 meses, 8 meses é muito, né? Ele gosta de brincar, assim, com as crianças, assim, não muito, porque ele tem medo de cair, né? Porque as crianças correm, ele não corre. Ele quer muito andar de bicicleta na rua, ele não consegue, né? Ele dá umas pedaladas dentro de casa, mas com muita dificuldade, mas ele adora a bicicleta. E ele gosta de desenhar, o que ele mais gosta de desenhar, acho que acalma ele, né? E gosta da escola, bastante coisa, assim. E tudo com as crianças, ele brinca, assim, mas ele já se afasta um pouco por causa do cansaço. E por causa que ele tem medo de cair, né?